E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Roberto novamente, ok? Gente, eu estou passando aqui rapidamente para dar as boas-vindas a esse vídeo, tá? Curta lá, compartilha, dá um like aqui embaixo, tá certo? E curta esse vídeo, tá bom? Aproveite bastante porque foi feito com muito carinho e dedicação. Então é isso, gente. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Gente, hoje nós vamos ver alguns conceitos, tá, relacionados à administração, tá certo? Hoje vamos começar essa nova etapa, tá? No decorrer dos próximos vídeos vamos continuar esse assunto com sucesso, tá certo? Professor Roberto na área, beleza? Para trazer aí um conteúdo de qualidade para vocês. Gente, inicialmente, né, dentro da administração existe um conjunto, tá, de passos, de funções, tá, que são necessários para que o setor administrativo tenha uma ênfase maior e assim possa trabalhar de forma correta, de forma exemplar, de uma forma em que a empresa vai gerar bons resultados, tá certo? Bons lucros, tá bom, gente? Então, nós temos aí ao conjunto das funções administrativas, consideradas como um todo integrado, dá esse nome do processo administrativo. Esse conjunto de funções, temos 4 funções, olha só. Temos o planejamento, depois dele nós temos a organização, depois temos a direção e por fim o controle. Tá? Em planejamento, nós precisamos traçar metas, né? Precisamos trabalhar com planos de ação para melhor administrar os setores da empresa, administrar os lucros, o que entra, o que sai, né? Tudo aquilo que é necessário para a boa saúde, né? Entre aspas, a boa saúde financeira da empresa, tá? Para que ela continue rendendo, crescendo, né? Então é necessário esse plano de ação justamente ao setor administrativo, correlacionado ao setor financeiro, ao setor de marketing, tudo aquilo que faz jus à imagem da empresa, tá bom? Temos a organização, tá? Onde vamos pegar esses planos de ação e vamos organizar por etapas. Qual plano vem primeiro, qual será o segundo e por fim o terceiro, tá? Então a organização, ela vem justamente para definir, né, a sequência desses planos de ação, o que deve ser feito antes, o que deve ser feito depois e designar essas atividades administrativas para as pessoas responsáveis, para os setores que são ali mais diretos ao setor administrativo, ok? Depois disso nós temos a direção, né? Onde depois de traçado ali toda a sequência, nós temos o norte, ou seja, nós temos ali uma direção, tá? Como vão ser aplicados esses planos de ação, quem vai ser o responsável, né? E obviamente o feedback, onde nós vamos ter ali o resultado do que foi planejado e depois organizado. Por fim temos o controle, tá? Onde o controle vai trabalhar justamente com a manutenção dos planos de ação junto aos setores, tá? Reuniões, feedbacks, auditoria, tá? Tudo isso faz parte do controle, tá bom, gente? As funções dos processos administrativos. Olha só, o planejamento, a função através da qual as atividades a serem realizadas são desenhadas e os resultados a serem obtidos são fixados. Então, gente, o que acontece? O planejamento, ele tem justamente essas técnicas de estratégias para obter resultados fixos, tá? Que resultados são esses? Bom, suponhamos que eu tenho uma loja de informática, certo?
E a minha meta semanal é vender 50 computadores, tá? Beleza. Então tem uma meta ali, né? Fixa. Eu tenho que vender 50 computadores. Agora, dentro do planejamento, como é que eu vou fazer? Gente, fácil demais. É um plano de ação para impulsionar a venda desses 50 computadores. Ou seja, eu preciso trabalhar junto com os meus vendedores e aplicar estratégias de marketing, tá? Para que esse planejamento seja bem sucedido, né? Surta um efeito, né? Possa aí ser bem satisfatório, né? Trabalhar com estratégias, com uma abordagem mais agressiva com o cliente, trabalhar com promoções. Então tudo isso está dentro do planejamento, ok? A organização, gente, como eu falei anteriormente, a organização vai pegar essa estratégia, esse plano de ação e vai designar as pessoas responsáveis, né? Trata-se da função de estruturar os recursos disponíveis para que tudo aquilo que foi planejado possa ser executado. Então, exatamente, pegar o plano de ação, as estratégias de marketing dessa minha loja de informática e organizar junto às pessoas que estarão à frente desse projeto para alcançar essa meta fixa, ok? As funções, né? Ainda continuando as funções dos processos administrativos. Bom, temos aí a direção, né? Vamos lá. É a função de conduzir a execução dos trabalhos que foram planejados para que os objetivos da organização possam ser atingidos. Olha só, mais uma vez, né? Depois que a gente organiza, a gente precisa trabalhar diretamente com o planejamento. Tá vendo essas linhas? Né? Ele liga diretamente com o planejamento e a direção está também correlacionada com a organização e o controle, que vamos ver daqui a pouco. Então, a direção, ela trabalha, certo? Para ser gerenciado o processo de planejamento, né? Ou seja, como é que está a estratégia? Está sendo mais agressivo? Realmente está organizado? Então a direção é isso, né? Suponhamos que desses 50 computadores que são vendidos por semana, né? Diariamente eu vou ter ali uma parceria mais forte junto aos vendedores, então eu vou falar diretamente com eles. E aí, vendeu quantos computadores no dia de hoje? Quantos pretende vender amanhã? Já está perto de bater a meta? Então tudo isso, né, dentro do meu exemplo lá da loja de informática, tudo isso está correlacionado com a direção, onde vamos conduzir a execução dos trabalhos. Ou seja, está vendendo pouco? Vamos reformular, vamos buscar entender a dificuldade do vendedor, né? Então, a direção tem essa função, trabalhar mais com o feedback, tá? E o controle é um feedback geral, onde trata-se da função administrativa na qual os resultados obtidos pela organização, direção, são analisados em função daquilo que havia sido planejado. Gente, olha só. Então, o controle trata-se, né, definitivamente com resultados, ou seja, o controle ele vai trabalhar com os números. Ou seja, aqueles 50 computadores da minha loja de informática, quantos foram vendidos no final da semana? Né? A meta fixada era 50. Quantos foram vendidos? Beleza, chegamos a 72 computadores, por exemplo. Ok, mas e aí? Como é que está o rendimento de cada vendedor? Quantos computadores foram vendidos por vendedor? Tem vendedor que está mais fraco, tem vendedor que está com destaque maior. Então, o controle é isso. A gente precisa dar os parabéns para quem vendeu mais computadores. Mas nós precisamos chamar a atenção de quem vendeu pouquíssimos. Se está motivado, se realmente aquele trabalho é o adequado para ele, se ele sonha em buscar uma oportunidade diferente, né? Então precisa realmente ter esse controle de números
e de funcionários, tá certo? Dentro desse meu exemplo da loja de informática. Então, nós precisamos pegar ali na função do processo controle e obter ali todos os resultados, né? E isso fala em todos os números, quanto foi de lucro, quem produziu mais, quem produziu menos, então tudo isso está correlacionado. Tranquilo, gente? E aí, nós temos uma relação direta entre controle e organização, direção e planejamento, tá? Planejamento está ligado a controle e organização. A organização está ligada a planejamento e direção. Direção está ligada a controle e organização. E controle, direção e planejamento. Então vocês precisam entender que eles têm essa relação, né, progressiva, mas também perpendicular, por assim dizer. Tranquilo, gente? Então essas foram as funções dos processos administrativos. Próxima aula vamos ter aí um assunto muito legal voltado para conceitos administrativos, tá? Quais os tipos de planejamento, tá? E aí, de acordo com o planejamento, deve ser aplicado a um ramo específico de uma empresa. Vocês vão ver na próxima aula, beleza? Então é isso, gente. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!